Esse mês faz 2 anos que eu tentei me excluir desse servidor chamado vida. Foi em maio, há 2 anos atrás, exatamente nesse lugar aqui, no meio do nada, dentro de um carro, com muito remédio, mas por ironia do destino, misturei um remédio que iria me infartar e o outro para dormir, né, que fui covarde, tive medo. E aí resolvi, vou dormir. O que que acontece? O para dormir, me apagou, então abaixou o máximo, né, os batimentos, e aí o que era para dar infarto não deu. E eu fui resgatado. Minha melhor amiga, na época minha namorada, me encontrou. Ah, sim, minha melhor amiga hoje já foi minha namorada, também já foi minha cunhada. Longa história, complicado. Mas acho que uma hora eu conto, não tem problema, né. Não, não sou perfeito, nem perto disso, não tô aqui para Cristo. Ela me encontrou, junto com outros um casal de amigo, conseguiram me levar a tempo para hospital, né. Acordei desesperado, chorando pra cacete, porque eu não queria acordar, então chorei muito, igual uma criança. Não me envergonho disso, do chorar, mas me envergonho do que eu fiz. Eu tá aqui, gravando esse vídeo, falando sobre isso, me dá gatilho? Talvez um pouco, não muito. Eu me arrependo daquilo, pensei outras vezes sim, mas eu me dei de conta do quanto eu ia fazer mal para pessoas que me amam, pessoas que se importam comigo. Nem me dei tão assim de conta. Na verdade foi ela, foi minha amiga que frisou quanto os meus filhos iam sofrer, os filhos dela também. Eu acabei me tornando como um pai para eles. São meus filhos de coração sim, né. E me dei de conta do tudo que estava acontecendo. "Ah, mas por quê? Sendo que tu tem teus filhos, tu tinha tua namorada, tinha os filhos dela, por que que tu fez isso?" Porque naquela ocasião fazia um mês, mais ou menos, que minha ex-mulher tinha levado os meus filhos embora, tinha conseguido uma medida protetiva, tinha levado eles embora, e eu não conseguia falar com eles, e eu achei que eu nunca mais ia conseguir. A depressão veio muito forte, o desespero, eu tentei conselho tutelar, civil, tudo, de tudo e um pouco, para mim ter pelo menos o básico. Eu sei que a maioria dos homens, né, sendo bem, como é que é? Digamos que ignorante nesse argumento, mas é a realidade, não tem como esconder. A maioria dos homens não estão nem aí, né. Se separam, arrumam outra mulher, vão viver a vida, esquece que tem filho, ou não pagam pensão, tá. Só que eu não. Eu perdi meu pai com 14 anos de idade, e não foi fácil para mim, e eu sonhei com meu filho desde que eu tinha o quê? 16, 17 anos, eu queria ter meu filho, né. Antes de querer qual mulher que eu queria para minha vida, eu queria ter o meu filho. Eu queria poder abraçar e dizer o quanto eu amava ele. Isso sim me dá gatilho, não o que eu fiz aqui. E quando foi tirado de mim e tirado a minha esperança, tirado o meu propósito, que era o meu propósito ali, meu mundo acabou. Então o que que eu ia fazer aqui, né? Mas, por ironia do destino, Deus, chame como quiser, né? Os remédios aí se anularam. Ela me encontrou a tempo. Se demorasse mais um pouco mesmo com os remédios se anulando, eu tomei muito, muito. Não tinha muito o que fazer. Tanto que eu tive que botar tudo pra fora. Foi um auê. Eu fiquei um dia e meio no hospital. Saí de lá antes da alta, né? Dei alta, porque eu não queria internado, não queria isso daí. Depois comecei sim a fazer terapia, né? Psicóloga, psiquiatra. Tomei 2 medicamentos diferentes. Sentia muita raiva, muito ódio. Uma raiva homicida, basicamente, né. Depois que eu tentei, né, contra, hum, né, eu queria também levar minha ex-mulher, eu queria levar minha mãe, porque não estava do meu lado, não me apoiou, nunca foi presente muito na minha vida. Eu, tipo: "Eu vou ir, mas eu não vou sozinho", e aí eu planejei um monte de coisa, e minha cabeça assim: "Nossa".
eu tinha umas crises de raiva e ódio, eu queria matar, eu queria, sabe. Aí foi passando, foi acalmando, a medida protetiva caiu, ela falou comigo, a gente, né, basicamente se perdoou em si. Ela voltou morar na minha cidade. Hoje eu tenho os meus filhos próximos de mim de novo, né. O meu relacionamento, que era minha namorada, que um dia foi minha cunhada também, não deu certo, mas aí a gente se separou, mas ficou uma amizade, hoje é minha melhor amiga. Agradeço, né, a Deus pela vida dela, é a pessoa que eu mais posso contar. E tenho os meus filhos perto de mim. Me sinto muito melhor, mas ainda não estou 100%. Então, o recado que eu dou para vocês é: se tu já tentou fazer o que eu fiz e, por ironia do destino, assim como eu, ainda tá aqui, ou só simplesmente por ser um fracassado, por não conseguir, não ter êxito, porque eu também não tive êxito. Se tu acha que é um fracassado, é porque nem isso tu não conseguiu fazer, eu também pensei nisso. Mas não é realidade, né? Foi sorte a gente não conseguir. Não tenha vergonha disso aí, faz parte. Eu tenho a minha dor, eu tenho o meu porquê, tu tem o teu porquê, cada um tem o seu, vai saber qual que é o teu. Mas se tu tá aqui até agora, faz que nem eu, continua ali lutando, não desiste, não larga de mão. E se tiver que reviver, e se tiver que cutucar na ferida, cutuca. Eu sei que é complicado falar isso daí, acho que vai ter psicólogo, que vai ficar pé da vida comigo, mas jogar pra debaixo do tapete, esperar que o tempo cure todas as coisas, que tudo vai passar, que tu vai esquecer. Cara, esquecer uma coisa dessas, impossível, tu não vai esquecer nunca. Então, aprende a lidar com isso. Encara de frente, seja homem ou mulher de verdade, e aprende a lidar com isso. Toma vergonha na cara, como eu tomei. Não tô falando pra ti uma coisa que eu não fiz. Para de pensar merda, bobagem. Vai cuidar da tua vida, do teu bem-estar, das pessoas que te amam, do teu filho, filha, dos teus pais, irmão, amigo. Dane-se, não importa, de ti mesmo. Vai se amar, vai se respeitar, vai se cuidar. E segue vivendo para um novo dia, para uma nova derrota ou uma vitória. Eu não sei o que reserva pra mim, tu também não sabe o que reserva pra ti, então, quem sabe? Quem sabe o melhor ainda tá por vir, ou coisa pior ainda tá por vir, não tem como saber. Essa daí é a ironia do destino. Mas desistir não é uma opção. Não dá pra ser uma opção. Então é isso. Ah, tá. Foi dia 1º de maio, há 2 anos atrás. A gente tá em 26, 25, 24. Foi no ano de 2024, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, que eu fiz essa proeza aí. E agora a gente tá terminando já maio. E eu estava caminhando, cheguei aqui perto e por que não, né? Vamos lá gravar um vídeo e falar sobre uma coisa horrível, terrível, que eu quase fiz e machuquei algumas pessoas. Não muitas, são poucas pessoas que realmente se importam com a gente. Mas eu ia causar uma dor muito terrível. E eles não merecem isso daí. E eu acho que eu também não mereço isso comigo mesmo. Então é isso, pessoal. Se cuidem.